Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar a segunda parte do tema métodos de melhoramento de plantas autógamas. Na primeira parte eu tinha falado do método da população e o método genealógico. Então agora nós vamos dar continuidade com o SSD, que seria o método descendente de uma única semente, e o retrocruzamento. O SSD foi proposto com o intuito de reduzir o tempo para que eu atingisse essa homozigose. Então, de que forma? Então, ele avança as gerações fora da época normal de semeadura da cultura. Com isso, ele consegue reduzir esse tempo. Só que ele avança essa geração tomando uma única semente de cada indivíduo, já na F2, para obter a geração seguinte. Então, conforme está na figura aqui, a variedade A com variedade B acham a F1, autofecunda F1. Na F2, eu vou selecionar uma semente de cada planta para me gerar a F3. E assim eu vou avançando a geração. Então, cada linhagem dessa corresponde a uma planta F2 diferente. E com isso eu reduzo a perda com a amostragem deficiente ou ineficiente. Então eu tenho certeza de que todos os indivíduos estão contidos na população de trabalho. Então eu tenho dentro desse SSD várias variações do método. Então, dando uma breve revisão aqui do SSD, então é o pai 1 com pai 2, acha a F1, autofecunda essa F1. Na F2 eu vou colher uma semente de cada planta, misturo elas e vou, com essa semente, obter a F3. Na F3 eu vou manter o mesmo processo da F2, escolher uma semente por planta, misturar para me gerar a F4. E assim eu vou até a F6. Na F6, aí eu vou escolher as melhores plantas que vão me gerar linhas ou famílias, que serão avaliadas em experimentos com repetição, onde eu vou levar as melhores para os testes regionais. No final, gerando uma linha ou uma multilinha, que seria uma linhagem ou uma mistura de linhagens. Então, o método também, existe algumas variações dele. Então, o primeiro que eu vou descrever aqui seria o SPD, que é o descendente de uma única vagem. Então, na SSD, eu colhia uma semente por planta, na F2. Já no SPD, eu vou colher da F2 até a F4 uma vagem com 2 a 3 sementes por planta. Aí eu vou debulhar tudo junto, em conjunto, né, essas vagens. Vou semear para me conseguir a próxima geração. Aqui, nesse método, é aconselhável que eu colha 2 amostras. Deixe sempre uma guardada para que qualquer evento adverso que eu tiver, eu tenha como retornar a essa população de origem. Eu tenho também o SPDS, que seria uma única vagem com seleção, que conduzo da mesma forma que o SPD, apenas com a diferença de que eu não colho vagens de indivíduos agronomicamente inferiores, só colho de indivíduos superiores. Então vamos dar um exemplo aqui. Na soja, a altura comercial recomendada seria de 70 centímetros a 1 metro. Então quem estiver fora desse tamanho, de 70 a 1 metro, eu não colho vagens desses indivíduos. Por quê? Se para cultivar comercial é recomendado 70 a 100,
eu vou excluir o que tiver fora desse intervalo. Aí eu estou fazendo uma seleção positiva. Aí seria o SPDS. Tenho também o SHD, que é descendente de uma cova por planta. Aqui eu vou utilizar, por exemplo, na cultura da soja, 12 sementes. Então, algumas sementes das plantas, de cada F2 dessa que eu colhi, para construir a cova F3. Então, todas as plantas da cova F3 vão ser trilhadas conjuntamente para gerar uma nova amostra para formar a cova F4. Na F5, eu colho uma planta por cova para formar uma linhagem pura. Aí está a figura aqui do método. Então está aqui a pai 1 cruza com pai 2, acha F1, autofecunda essa F1, achei F2. Selecionei algumas plantas individuais que vão gerar covas. No caso da soja eu coloquei 12 sementes, mas vai depender da cultura que eu estou trabalhando. Essa cova será colhida conjuntamente. Eu vou debulhar e aí eu vou misturar todas as plantas de cada cova dessa, as sementes de todas as plantas, para poder me gerar na próxima geração a nova cova. E aí eu vou até a F6, onde vou gerar cada cova dessa vai me gerar uma linha. Então, assim, eu colho uma planta por cova que vai me gerar uma linha. E essa linha vai ser testada também nos ensaios regionais para ver quais são as superiores para a indicação. Mas o princípio é esse. Tem o método SHDT, que seria descendente de uma cova por planta F2 com desbaste. Então aqui, quando a maioria das plantas da cova apresentarem a primeira folha trifoliada completamente desenvolvida, é feito desbaste, deixando uma única planta por cova. Então, aqui eu não deixo mais várias plantas por cova, e sim uma só, eu deixo a mais vigorosa. Quais são as vantagens? Uma maneira fácil de conduzir a população. Essa seleção natural não influencia na população, a não ser que os genótipos não produzam sementes, aí iria influenciar. Posso fazer esse cultivo em casa de vegetação, requer pouca mão de obra e eu não trabalho com genealogia conforme o método pedigree. Quais seriam as desvantagens? Primeiro, nessa seleção artificial em gerações segregantes, ela é baseada no fenótipo, né, de plantas individuais e não no genótipo ou no desempenho dessa progênie. Então, eu continuo trabalhando com o fenótipo. Seleção natural não pode influenciar a população de uma maneira positiva, a não ser que os genótipos não germinem ou não deixem sementes na descendência. Aí essa seleção ela não vai ser eficiente. E o tamanho da população para o SSD, eu devo ajustá-la com relação à porcentagem de germinação. Então tem que fazer esse cálculo da germinação e ajustar esse tamanho da população para que eu tenha todos os indivíduos representados. Pode ser que eu esteja selecionando uma semente ou uma vagem e essa semente ou essas sementes desta vagem não germinar. Isso significa dizer que eu perdi aquele indivíduo. Mas por isso, muitas vezes, a gente pode, por exemplo, colher 2 vagens por planta, ou 2 sementes, ou várias sementes, e deixar guardado para você ter como retornar aquele material. Só que aí requer determinado tipo de anotação. Vamos falar agora do método de retrocruzamento. Então, seria um método eficiente para você melhorar variedades que já são boas com relação a várias características, mas tem deficiência nenhuma ou poucas características. Então, eu vou melhorar essa variedade
mantendo o seu caráter e inserindo aquela característica que eu gostaria que essa variedade boa tivesse. Vamos dar um exemplo de uma resistência a determinada doença. Apenas quero inserir essa resistência. Com isso eu uso esse reto cruzamento. Então, aquele genitor que contém um alelo que eu desejo é denominado de doador ou recorrente, e o genitor submetido aos sucessivos cruzamentos é denominado de recorrente. Então, o genitor que contém um alelo desejado é denominado de doador ou não recorrente, enquanto que o outro, que é submetido aos sucessivos cruzamentos, é denominado de genitor recorrente. Então, o resultado final, eu tenho uma variedade com as mesmas características do genitor recorrente, porém com superioridade a esse caráter selecionado. Então, eu vou ter um novo material. Mas, para se ter sucesso no reto cruzamento, eu tenho alguns pré-requisitos que devem ser levados em consideração. Primeiro, devo ter um genitor recorrente satisfatório. Se eu não tiver ele, não tem como trabalhar com reto cruzamento. Eu tenho que manter essa característica transferida por meio de vários reto cruzamentos. Então, se essa característica não se mantém, não tem como fazer o reto cruzamento. E tem que ter um número suficiente de reto cruzamento para você reconstituir o progenitor recorrente. Porque ao você fazer o primeiro reto cruzamento, você está perdendo características boas. Então, você tem que reconstituir essa característica. Por isso que eu tenho que ter esse número de reto cruzamento suficiente. Então, quais seriam as bases genéticas do reto cruzamento? Então, nas gerações segregantes obtidas por autofecundação, eu espero que metade dos indivíduos homozigotos seja do tipo desejado, para qualquer lote em particular. Então, vamos dar um exemplo. Uma autofecundação de uma população F1, do cruzamento azão, 1, azim, eu vou ter 1:2:1, a frequência genotípica, que seria 1/4 de azão, meio de azim e 1/4 de azim. Então, só tem 1/4 de azão, que seria o homozigoto dominante. Se eu retocruzar essa população F1 para o progenitor azão, aí eu vou ter meio de azão e meio de azim. Então, eu tenho meio de azão. Seria uma interessante porque eu aumentei essa frequência dos homozigotos dominantes. Então, no reto cruzamento, a homozigose, com isso, é atingida na mesma proporção da autofecundação. Então, eu tenho, conforme a fórmula, 2m menos 1 multiplicado por n dividido por 2m, sendo m o número de gerações de reto cruzamento e n o número de genes envolvidos. Aí eu consigo fazer o cálculo da proporção da homozigose. Então, o procedimento do reto cruzamento, ele depende da genética do caráter que eu estou transferindo. E dessa necessidade de realizar ou não testes de descendência para determinar seu genótipo. Mas eu tenho duas formas de reto cruzamento. O alelo dominante, o alelo recessivo. Então, aqui está o alelo dominante no doador, enquanto o recorrente é o duplo recessivo. Então, acaba que no final eu vou ter famílias segregantes e famílias não segregantes, requerendo uma autofecundação. Já o alelo recessivo, eu vou ter o doador duplo recessivo e o recorrente duplo dominante. Então, esse recorrente vai ao longo das gerações, fazendo com que, ao final, eu tenha que trabalhar com o heterozigoto, uma autofecundação do heterozigoto, porque eu tenho que manter esse alelo Bzinho dentro da minha população, que seria, por exemplo, a resistência.
E como seria essa seleção desse progenitor recorrente? Então está aqui na figura, logo acima de mim. O azão com azim daria o azão. Eu vou sempre cruzar ele com um azão. Então no final eu vou ter um azão e um azim. Já o azão com o azim, eu vou estar sempre o genitor recorrente azim. No final eu vou ter um azim e um azim. Então é a obtenção aí do resultado final. E essa seleção desse progenitor recorrente, ela requer genitores com boa característica agronômica. Por quê? Para facilitar essa inserção desse gene sem que eu esteja trazendo muitas características que não são agronômicas. Isso é importante porque quanto melhor o meu genitor, melhor em características agronômicas ele for, mais fácil vai ser para mim trabalhar com esse método. Tem também a questão da manutenção do caráter da transferência. Então, a herdabilidade aqui não tem qualquer consequência especial, exceto por caráter de transferência que eu estou trabalhando. Eu tenho uma maior facilidade de aplicação quando o caráter a ser transferido pode ser facilmente identificado, seja por testes simples ou visualmente, aí facilita o meu trabalho. E um caráter de alta herdabilidade governado por vários genes pode ser mais fácil de ser transferido, no caso por retrocruzamento, do que um caráter de baixa herdabilidade. Então, seria interessante trabalhar com caracteres de alta herdabilidade no retrocruzamento. Tem alguma influência das condições ambientais. O retrocruzamento ele pode ser conduzido em qualquer ambiente, mas esse ambiente tem que permitir o desenvolvimento desse caractere que eu estou querendo transferir. Se não permitir, fica complicado. Posso ter cultivo em várias gerações do ano. Posso utilizar marcadores moleculares em programa de retrocruzamento no sentido de reduzir o tempo. Por exemplo, sem marcador, eu tenho 6 gerações para atingir 99% do genoma recorrente, enquanto que com marcador, 2 a 3 gerações para mim fazer a introgressão dessa característica e recuperação de genótipo recorrente. Então eu tenho aí ali uma redução do tempo, utilizando os marcadores, porque eu consigo, com a ajuda dos marcadores, ver se esse gene foi, ou se ele está contido na carga genética do material. Quais as vantagens desse retrocruzamento? Dispensa testes finais para cultivar. O cultivar ele já é conhecido, já passou pelos testes pelo agricultor, já tem o seu nome, então fica muito mais fácil para mim poder inserir esse material. O programa pode ser conduzido fora da região da cultura em si, onde a cultura é indicada. É um método previsível, pois estou transferindo apenas um caractere, ou poucos, mas que tem herdabilidade alta, né? E eu confiro características de excelência em genótipos que já são excepcionais, sendo essas vantagens do retrocruzamento. Quais seriam as desvantagens? Primeiro, demorando de 6 a 7 gerações, pode ser que quando eu obtenha o meu material superior, esse genótipo já esteja ultrapassado, já foi lançado outros genótipos melhores. E o tempo gasto, para obter esse novo genótipo, ele pode fazer com que essa cultivar fique obsoleta. Além disso, o método é muito trabalhoso, sendo indicado apenas para um ou poucos genes. Umas observações gerais aqui seriam que a maioria dos exemplos na literatura de retrocruzamento refere à resistência à doença,
mas que ela também é adequada para caracteres morfológicos, caracteres quantitativos e de herança simples, tais como, por exemplo, altura de planta, tamanho e forma de semente, dentre outros, desde que possua alta herdabilidade. Então, pessoal, o que eu tinha que falar por hoje era isso. Aqui encerramos o método de melhoramento de plantas autógamas. Muito obrigado e até a próxima.